Sejam bem-vindos ao Cellos Garage, diretamente aqui dos estúdios TPcast. Hoje é gravação incrível aqui com meu amigo Tobia, 35 anos de polícia. Ele é o host do canal Podman. E aí, Tobia, obrigado pela presença, meu velho. Prazer, Cello. Eu gostei desse negócio de host. Cara é chique, pô. Na verdade, você que está assistindo a gente, é sempre um prazer a gente vir em podcast com uma pessoa tão simpática como você. É um cara que desenrola, um cara inteligente. Na verdade, a gente tem o Podman na área, eu, Alexandre Correia, e a gente criou esse podcast. Tô até me antecipando antes da sua pergunta, porque de que forma que eu cheguei aqui, né? Uhum. Como é que foi? Foi através do Alexandre Correia. Esteve aqui, fez uma belíssima resenha aqui com a gente, expôs todos os pontos aqui os pontos polêmicos, né, que tá acontecendo com ele aí. E aí, na sequência, já falei, vamos trazer o Tobia também, pô, 35 anos de polícia, é uma história incrível, fazendo esses podcasts direcionado pro mundo dos homens, né? Falei, então é o lugar. Porque aqui o nosso público também ele é muito masculino, cara. Nosso público, porque a gente começou a falar de carro antigo, nós começamos aqui com a história de mecânica, mexer. Você gosta de carro, não? Gosto. Gosta? Não tem como não gostar de carro e de moto. Macho que é macho, testosterona alta, gosta de carro, não, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. E embora a gente começou a diversificar os nossos programas de um tempo pra cá, e aí houve uma invasão da mulherada também, brother. Então, mas isso é bacana. Eu acho que a gente tem que levar... O podcast, pra que ele serve? Pra levar informação verdadeira. Verdadeiro entretenimento. Ninguém quer assistir Globo mais, velho. Mas, na verdade, é o seguinte. Quer. O povo brasileiro tá começando a perceber que as emissoras de televisão, elas manipulam. E manipulam muito. Uhum. Veja bem aí, ó, nós estamos atualizados. O caso do Daniel Alves, por exemplo. Uhum. A gente fala sobre injustiças sociais no Podman. Injustiças pessoais e sociais. O cara foi absolvido. E o massacre todo que aconteceu na vida do Daniel Alves... Ninguém reparou, né? Ninguém reparou. O que ele passou, foi afastado da seleção brasileira, foi afastado do seu time, foi preso. E ainda... a gente ia acompanhando, né, essa situação do Daniel Alves, ele foi solto e ainda a vítima vai recorrer para tentar impor uma situação de absolvição, entendeu? Então o Brasil, a gente estava falando no podcast passado, que a gente fez uma entrevista com um advogado criminalista, processo penal, sobre as injustiças que a mídia faz. E o podcast ele veio para mostrar e fazer essa diferença. É verdade, é verdade. E ó, lembrando que esse podcast tem o oferecimento de Pablo Bernard e de Qualijet. Acesse o site pablobernard.com.br, Instagram Pablo Bernard Oficial, qualijet.com.br, Instagram @Qualijet e então, a gente faz o nosso jabá aqui também, viu? Mas olha, isso aqui Qualijet na cabeça. Eu gostei dessa logomarca. Eu tenho certeza que essa empresa aqui é muito bem relacionada aí e faz um trabalho fantástico. Porque a gente acompanha aí a Qualijet. Então, depois a gente eu posso passar o contato lá do presidente da Qualijet. Os caras lá falam com o presidente, meu. Sério mesmo? Mas será que eu consigo um copo desse, pelo menos? Muito provável que sim. Muito provável. Muito será provável que sim. Né? Já tá dado, já. Esse aí é seu. Pronto. Então, mas esse aí é seu. Mas um pouquinho. Você é o presidente da Qualijet? Não. Mas ele é patrocinador do nosso canal. Eu já tô Qualijet. Um copo e ele vai mandar outro pra você. Pô. Qualijet, obrigado. Alexandre Correia, eu ganhei um copo. Você não ganhou nada, né? Então, é aquela história de quem não mama não chora, né? Quem não chora não mama. Quem não chora não mama, Mas eu vou te contar um pouquinho da minha vida por conta do quê? Por que podcast, né? Na verdade, eu venho de um podcast chamado Diário de Polícia. Uhum. Se você entrar no YouTube hoje... Só um minutinho, YouTube. Liga o ar pra nós, Rafa. Tá desligado o ar. Vai continuar ao vivo mesmo? É assim, por isso que o ao vivo é desse jeito. É ligando o ar, mudando a câmera. Esqueceu de ligar o ar. E aí, o Diário de Polícia, eu e Marco Cobra, nós começamos o Diário de Polícia há 3 anos atrás, no YouTube. Se você entrar, tá lá, Diário de Polícia. Por que eu divulgo? Porque eu sou das forças de segurança.
E aí a gente chegou num certo ponto, eu cheguei a ter mais ou menos entre 110 a 115 entrevistas no Diário de Polícia, onde a gente mostra a realidade dos policiais. Como são os policiais, como eles trabalham. Policial civil, militar, guarda metropolitana. A gente entrevistou ministro, a gente entrevistou deputado, a gente entrevistou juiz, a gente entrevistou desembargador. A gente entrevistou muita gente importante e a gente não se intimida. Então, nessa situação de policial na ativa e entrevistador, eu me dei muito bem, eu gosto muito disso. Você pode ver que eu desenrolo para conversar e a gente já tem uma didática, porque tem experiência. Quando você tem experiência, você tem a didática. Você vivenciou certas coisas. E aí eu saí do Diário de Polícia depois de uma decisão muito triste. Eu tive que sair do Diário de Polícia, mas o Diário de Polícia continua com o Marco Cobra, com mais 2 pessoas que fazem o programa com ele. Então a gente incentiva sim para que você assista o Diário de Polícia no YouTube. Porém, como que eu fiz a transição para ir para o Podman na área? De que forma? A gente entrevistou o Alexandre Corrêa no Diário de Polícia. Eu convidei o Alexandre Corrêa através de um amigo meu, me encapuando, falou: não, eu sou amigo do Alexandre, você pode me passar o telefone do Alexandre Corrêa? Beleza. Peguei o telefone, liguei e falei: olha, eu sou do Diário de Polícia. Ele de pronto aceitou. E, pasmem, a presença do Alexandre Corrêa foi o maior ibope que o Diário de Polícia já teve, historicamente. E eu falei para o Alexandre Corrêa, eu falei: Alexandre, eu e o Cobra vamos perguntar, nós vamos fazer o nosso trabalho. E a gente bateu forte nele. Bateu bem forte. Se você assistir, eu posso até mandar esse link para você, que tá lá no YouTube da entrevista dele. Acho que teve mais de 50 mil pessoas de visualização do programa inteiro. E ao vivo, naquele dia, eu fiquei surpreso. 2.800 pessoas assistindo o programa. Aí nesse inteirinho, nesse meu desligamento com o Diário de Polícia, o Alexandre Corrêa falou: Tobia, eu fui em mais de 25 podcasts. E você saiu do Diário de Polícia, você gostaria de montar um podcast comigo? Eu falei: mas a gente falaria de quê? De injustiças pessoais. No caso, as injustiças que estão acontecendo com ele. Aí você fala assim: mas você aceitou? Né? Porque todo mundo fala: pô, você saiu de um programa de uma credibilidade gigante, que é o Diário de Polícia, para começar do zero. Aí por que eu aceitei? Porque eu acreditei nele. Porque eu acredito. Você vai falar: pô, você não pode dizer a sua opinião pessoal? Por que não? Claro, evidente. Eu sou policial civil, eu senti ele na mesa da entrevista como se a gente estivesse inquirindo ele no inquérito policial. E vocês, enquanto polícia, vocês têm um feeling, né, maior muito pra grande, pegar se o cara tá mentindo, não tem essa parada? Você sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Uma época a gente todo mundo faz terapia, né? E aí o terapeuta me falou uma coisa, eu nem lembro mais do terapeuta. Eu fiquei muito tempo fazendo terapia, muito pouco tempo, mas ele falou assim: o policial, ele adquire o instinto dele é acima do ser humano normal. O policial não é um ser humano normal, né? E por conta disso, o feeling com o Alexandre Corrêa, eu aceitei o convite dele. E nós começamos o Podman, vai fazer 6 meses. Podman na área, eu convido a você a assistir no YouTube. Podman na área, comigo e com o Alexandre Corrêa, toda a quinta-feira do mês, toda quinta-feira, 21 horas, a gente entrevista ao vivo lá dentro do Shopping Vila Olímpia, que é o nosso estúdio. E a gente já está com 7.000 e poucos inscritos em menos de 6 meses. Nós já temos algumas visualizações no Instagram, até mais do que no YouTube, que me chamou a atenção. Tem uma visualização no Instagram de 4 milhões de visualização. Porque a gente está falando sobre injustiças pessoais.
e injustiças sociais, o que acontece na sociedade. Isso vem pegando muita gente, né, Tobia? Vem pegando muita gente. Hoje em dia, os homens estão com medo de ir pra uma balada pra paquerar uma mina, você vê uma mulher bonita ali, antigamente você, fazia um elogio, sempre de forma saudável e educada, né? Difícil, aquele cara que vai, passa a mão no cabelo, pega a mulher e tal, você tem que se ferrar mesmo, mas, hoje em dia dá medo, né, cara? De entrar no elevador sozinho com uma mulher, eu tenho medo. Porque se a mulher hoje sai gritando de dentro do elevador, tudo bem, se tiver câmera, ok. Mas se ela sai gritando de dentro do elevador que você estuprou, que você agarrou, que você tentou pegar, você tá fudido. O ônus da prova é do cara, não é da mulher, né? Na verdade, a gente percebendo do que está acontecendo nessa mudança na sociedade, eu acho que foi muito providente esse Podman na área. É providente para a sociedade. É uma prestação de serviço para um monte de cara que tá fudido, né? Cara, tem um monte de homem, tem uma pá de homem, você que tá me ouvindo aí, você está sofrendo em relação a isso, procura o Podman na área, porque a gente vai mostrar, mas eu tenho problema com a justiça, se eu falar, eu vou me ferrar. Mas você já está se ferrando, cara. Você não consegue ver seu filho, você está afastado, de repente, das suas empresas, que é no caso do Alexandre Corrêa. Veja bem, como que um juiz, quer dizer, não é nem um juiz, como que a ex-mulher do Alexandre Corrêa pede pensão alimentícia quando ela mesma tinha ele como parceiro e profissional e empresário. E no cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do Alexandre Corrêa, foram apreendidos todos os documentos que estavam na casa pelos policiais civis que fizeram o trabalho deles. Porém, nessas apreensões foram apreendidos cartão de crédito, cartão de débito, cheques de banco. Então, assim, como que o Alexandre Corrêa tem condição de pagar uma pensão alimentícia se ele não está recebendo nada da empresa que era dele também? Né? Segundo consta, já é a 6ª tentativa de prender o cara dentro de uma condição que, para mim, que eu trabalho na parte jurídica, a gente aprende, né? A gente convive com isso. Tá mais do que provado aí, documentalmente, que o cara não tem acesso nenhum às empresas. Tá mais do que provado que houve transferência de dinheiro de um lugar para o outro que não foi localizado. Empresas fantasmas que foram montadas. E eu não estou defendendo, não. Eu estou falando aqui juridicamente, entendeu? Então, você veja bem, o homem que entra numa situação dessa, ele está num funil, cara, que sem saída. Ele está num buraco, ele está tentando respirar de canudinho, não consegue ver o filho. No caso do Alexandre, ele já, graças a Deus, ele conseguiu. Mas um dia a gente estava fazendo uma reunião, eu e o Alexandre, e nós encontramos um cara no meio do nada. O cara parou. Pô, Alexandre, eu queria falar com você e tal. Eu sou testemunha. O cara tem um filho ou uma filha que já faz um tempo isso. Ele não consegue ver há 4 anos. O caso do mendigo do Pânico, que a gente entrevistou, o Carlinhos. Ele não consegue ver o filho há 4 anos. O Paiva também, Alexandre Paiva, que nós entrevistamos, ele não consegue ver o filho, os filhos. Eles têm filhos que eles não veem, porque a mulher tem tanto ódio do cara. Não é só do cara, é do filho também, né? Porque ela esquece que o filho que sofre com essa porra, cara. Tem raiva dos dois. Eu acho que você é mãe, não importa o que o homem fez pra você. Não importa o que o homem fez pra você. Mas você tá fazendo um mal pra essa criança quando você não deixa o pai, principalmente o pai de homem. O pai de homem. A mulher, eu tenho uma filha que a gente separou, todo mundo separa, mas a mãe se adapta mais com a filha, né, o Cello? Não tem a dúvida. E o filho sente falta do pai. Então, a importância masculina, você mãe, né? Você mãe de filho, de filha, não importa o que o homem fez pra você, vocês não têm, é sacanagem o que vocês estão fazendo de afastar o filho. Você tá dando um tiro no seu próprio pé quando você afasta um filho
de um pai, entendeu? Se você soubesse a importância que é, né, a figura masculina na vida da criança, principalmente na formação do setênio, ali, criança abaixo de 7 anos de idade, a importância que é você construir a figura masculina na vida da... E aí eu não consigo entender, honestamente, por mais que... Bom, eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, não tenho filhos e tal, mas eu vejo amigos que sofrem com esse tipo de coisa. Alguns até abandonaram, se cansaram de brigar e falaram, ok, fazer o quê? Quando a criança crescer e virar um adulto, um adolescente, se quiser me procurar, me procure, mas cara, tem cara que desiste, né? E eu acho isso uma tremenda sacanagem, cara, porque não é raiva da mulher com o cara, a mulher tem raiva, na verdade, dele e da prole dele, né? De tudo que veio dele, eu acho que é por aí a parada. Então, e aí, ainda por conta de existir um feminicídio muito grande no Brasil, tem muitas mulheres morrendo, sim. A gente, com certeza, a gente defende lá no Podman na área as mulheres também. A gente não tá para defender os homens. A gente tá para defender o que é justo, o que é correto. Bom, vamos separar? Vamos separar. Então, de 15 em 15 dias, ou uma semana sim, uma semana não, o direito ao pai ver o filho, o direito à pensão alimentícia dentro do que é justo, né? Agora, a gente não aprova o feminicídio. Não, é evidente. É evidente que a gente não vai aprovar. O cara que bate em mulher... Eu cansei de falar lá no programa passado. Nós estamos falando isso, mas estamos falando do cara honesto, do bom pai, do bom homem, né? Que se separou da mulher, mas o cara que bateu na mulher, o cara que abusa da criança, o cara esse aí tem que ser excluído mesmo, tem que ir pra cana. Mas, ô Tchelo, a gente está num Brasil... Eu não sei porque eu não moro fora do Brasil, mas a gente está num país de uma inversão de valores muito grande. O que é errado ficou certo, o que é certo ficou errado. Quando você fala muitas vezes uma mentira, ela se torna verdade. Então a imprensa ela tem que tomar muito cuidado porque ela está acabando com a vida de um ser humano. Quando ela já tem o trânsito julgado, né? Se retrata, né? Então, e agora, em relação ao Daniel Alves? Como é que vai ter retratação com esse homem? Me fala. Ele foi massacrado, ele virou mídia, ele deu muito dinheiro para as emissoras da fofoca. Os caras... Mas esse é o ponto, não dá dinheiro, né? Então a gente... É gostoso você fazer o podcast, porque você vai entrevistando pessoas muito interessantes. Eu falei pro Alexandre, eu falei, cara, ele tava aqui, eu falei, cara, a única voz que você tem hoje, basicamente, são dos podcasts, né, cara? Porque a mídia não quer saber do cara, só bate no cara, o cacete. Então a única forma que ele tem de botar a versão dele é através do nosso meio aqui, que não temos discriminação com ninguém, a gente conversa com todo mundo, é um bate-papo legal, agradável, outros extrapolam, não importa, mas isso aqui é um canal aberto. Eu né? acho que o bate-papo ele tem que ser democrático, mas ele tem que ser verdadeiro. Né? A gente vê situações aí que os políticos eles têm argumentos, eles são muito inteligentes. E eles argumentam para a direção que interessa para eles. Eles não argumentam para a direção que o povo necessita, que o povo precisa. Então a gente, por conta de já estar há 3, 4 anos na internet fazendo podcast, a gente vivencia isso. Pô, eu conversei com deputados estaduais, deputados federais, que eles falam a gente não consegue fazer nada. Então, o que estava fazendo um deputado ali? O que está fazendo o deputado ali que ele não consegue fazer? O deputado é o representante do povo. O vereador é um representante do povo. E quando você fala a verdade, você não merece castigo, mas você também não merece mais nada. Porque quando você fala a verdade, você não tem mais espaço com ninguém, porque você não está sendo democrático. Falar a verdade não é ser democrático, então. Isso aí dá até um corte no teu canal aí. Porque é um absurdo, cara. A gente tem que ter um pouco de responsabilidade com a sociedade. A sociedade está sendo enganada o tempo todo, Tchelo. Eu sei que seu programa fala de carros antigos, mas eu acho que o podcast ele tinha que ter uma responsabilidade social. Evidente. Não é falar de piada, falar de palhaçada. É isso que a gente está buscando. Falar de fofoca. Então, assim, você presta atenção. Os programas de podcast, programas na televisão,
e programas de podcast, geralmente são para falar de assuntos pertinentes a alguma coisa que a pessoa quer vender, alguma coisa que interessa para a pessoa, mas não pensar em dinheiro. Se eu falar para você que eu tô com praticamente quase 4 anos com um podcast e que eu não ganhei R$1, você acredita? Acredito perfeitamente. Porque a gente está fazendo... É um trabalho social isso aqui. A gente está fazendo por amor. E tem gente que critica ainda, viu? Cara... Tem gente que vem fazer, uns haters lá, vem escrever baboseira ainda depois de um trabalho que a gente tem de acordar cedo, né? De chegar aqui na correria muitas vezes, você ligar esse monte de câmera, ligar esse monte de coisa, fazer tudo. É um trabalho que a gente está prestando serviço aqui e cara... o retorno financeiro é zero. Então assim, a gente faz porque a gente ama, cara. Porque a gente gosta. Eu me sinto muito bem. Quando eu tô como entrevistador, eu acho que eu sou pior do que como entrevistado. Entendeu? Porque eu vou pra cima do que interessa pro povo, o que o povo quer ouvir. Sim, que o povo quer sentir. Sim. Você acha que você... se fosse voltar lá atrás hoje e tendo esse histórico hoje de podcast, essa experiência que você está tendo com podcast, tal, de estar na mídia, de estar antenado com as coisas, você ainda assim ingressaria na polícia ou você dedicaria sua vida pro podcast hoje em dia? O que você daria de conselho para um moleque que quer entrar na polícia hoje? Melhor. Não, você que quer entrar na polícia, primeiro, você tem que ter aptidão, você tem que gostar muito. Existem muitas dificuldades para quem está na polícia, não é fácil ser policial, porque assim, nós somos policiais, nós estamos cumprindo a lei, né? Geralmente, você imagina você salvar uma criança num cativeiro. Você imagina você salvar uma mulher que está sendo roubada, você chega na cena, você prende o cara que puxou a arma na cabeça daquela mulher, aí você vai... Pega a arma do cara, algema o cara, leva o cara para a delegacia, acalma a vítima. Então, é tudo nisso que vocês têm que pensarem. Nossa, é tudo muito bonito. Para o policial que está fazendo, não é não. Mas para a mídia, para a imprensa, para valorizar o policial, entendeu? É isso daqui, ó. Agora, para meter o pau no policial, a culpa é tudo do polícia. Então, você tem que pensar muito bem se é o que você quer mesmo entrar na polícia. Porque você não vai ser valorizado. Ninguém vai te dar uma medalha, ninguém vai te dar parabéns e ninguém vai te dar um abraço. Exceto alguns policiais que se avantajam de alguma situação para virarem deputado, para virarem vereadores, para terem amigos de emissora de televisão que estão sempre mostrando policial X ou policial Y, e esses policiais aí, que são alguns que eu não vou citar porque não é da minha alçada, deputados, vereadores. Por exemplo, um cara que eu tô gostando de ver como vereador, por incrível que pareça, é um grande amigo meu, Alexandre Frota de Andrade. Alexandre Frota de Andrade é o Alexandre Frota, o artista. Sei. Ele conseguiu voltar agora? Ele voltou em Cotia. Voltou. Ele é um vereador de Cotia. Parabéns, Alexandre, o que você está fazendo. Ele montou, sabe, esses carros móveis, e ele vai uma vez por semana, uma vez por mês, nas comunidades, leva o apoio jurídico, dentista, o que estão precisando, quais são as demandas. Mas ele não era policial, porra. Não. Você falou de um policial que virou... Não. Eu não estou falando dos policiais que viraram deputados, vereadores, não. Eu já falei do homem, cidadão, ator, Alexandre Frota. E tem, por exemplo, eu posso falar de um também, que ele faz um trabalho bacana, que é o delegado Palumbo. O delegado Palumbo, ele faz um trabalho bacana, ele bate boca, ele não é vendido, ele vai para cima do que interessa pro povo. Mas eu estou falando do Frota porque o Frota está fazendo uma coisa que eu nunca vi. Qual é a função do vereador, você sabe? Ou não? Fazer as leis municipais. Eles têm que fazer as leis municipais, mas eles têm que, principalmente, eles têm que zelar, eles têm que verificar tudo que o prefeito está fazendo. Entendeu? E o Alexandre, o que ele tem feito? Ele vai, você vê, eu não sei porque que eu estou falando dele, mas eu estou falando de uma pessoa que está tentando fazer o bem para outra. Ele vai de bairro em bairro com aquelas máquinas
tampar buraco. E ele vai contando os buracos e vai tapando os buracos da cidade. Não é uma prerrogativa de um vereador, né? Ele tem que verificar, por exemplo, ele deu uma autorização para você pavimentar aquela rua. Ele tem que ir lá ver se isso está sendo feito. Sim. É assim, ele pega a emenda dele e vai... Ele tem que verificar se aquilo que ele pediu... Para a prefeitura executar. Para execução. Então, o Alexandre está indo na execução. Ele não está indo como ele está acompanhando a execução. Então, você imagina se todos os vereadores de São Paulo fizessem isso. As árvores que caem no dia de chuva, que derrubam gente... Semana passada morreu. Caiu uma árvore no meio, o cara morreu lá no centro da cidade. Isso é toda hora, né? Então, como acabar com isso? É só fazer os vereadores trabalharem. É só fazer os deputados trabalharem. Mas trabalharem mesmo. Cobrarem as suas demandas daqueles que o colocaram ali. O que você acha que acontece, cara? Quando a gente dificilmente fala de política aqui, né? Mas o que você acha que acontece quando um vereador ou um deputado chega lá na Câmara e... Será que chega os bode velhos, chega pro cara e fala: ô papai, vem cá, não vai querer dar uma de herói não, porque aqui funciona assim, assim, assado. O que será que rola mesmo? Porque os caras entram num discurso, chega lá, faz tudo diferente, cara. Infelizmente, eu acredito que sim. Eu não posso afirmar porque eu não tô lá, né? Pois é. Mas eu fico com essa dúvida, né? Fala assim, não é possível. Alguém chega pros caras e fala... Não, porque o São Paulo é o que mais arrecada no Brasil, entendeu? Então São Paulo não deveria estar dessa maneira, entendeu? É muito louco. O centro da cidade cheio de mendigo ali, que se você passar ali, se você passar com o caminhão da prefeitura, onde você vai colocar essas pessoas? Você não pode tirar aquele mendigo dali e vai colocar ele onde? Vai chutar ele para ir para outro lugar? Não, você tinha que pegar aquele cara, dar um banho naquele cara, mas fazer uma manutenção, acompanhar aquele cara onde ele está indo, o que ele está fazendo, se ele conseguiu ressocializar, se ele está com problema com droga, se ele tem que ser internado. Então, assim, cara, é uma enxugação de gelo. Pelo menos o meu tempo de vida que eu tenho, eu não vejo mudança nenhuma. E a gente briga realmente por uma bandeira que você nunca vai conseguir alcançar, cara. É triste. Aí o que acontece? O brasileiro fica egoísta, o brasileiro só pensa nele, no bolso dele, no que ele pode fazer com a vida dele, e ele esquece aquele pobre, carente, que morre de fome na favela, porque eu sou policial e eu já entrei em muitas favelas, cara. É muito triste. É muito triste. Como é que é, velho? Conta um caso pra gente aí de entrar num confronto. Como que fica a adrenalina de um policial, bicho, nessa hora, meu? Na verdade, as comunidades têm muita biqueira, né, de droga, né? E esses caras que têm a biqueira de droga, eles geralmente monopolizam aquele espaço. Todo mundo sabe, mas ninguém vê. Ninguém aponta. Entendeu? E é perigoso, logicamente que é perigoso. Sabe por que eu pergunto isso? Porque teve uma época da minha vida que eu comecei a jogar airsoft e paintball. E aí a gente fazia aquele Milsim, que é uma simulação de realidade militar, de CQB, invasão, cara. Cara, ali num jogo, você sabe que você não vai morrer, no máximo você vai tomar um tiro que vai te doer, vai te marcar a pele e tal, mas você não vai morrer com aquilo. Mas a adrenalina durante aquele jogo, né? De você fazer uma invasão, né? Polícia contra ladrão ali em tese, né? Ou uma guerra no meio do mato e tal. Cara, é uma adrenalina a milhão. E eu fico imaginando, cara, que esses caras que invadem essa porra de um morro qualquer, tomando tiro de verdade, você não sabe de onde tá vindo, você não sabe se vai acertar você ou não, velho. Se acertar, já era, né? Geralmente aqui em São Paulo é um pouco mais calmo, né? Porque não é que nem Rio de Janeiro. Os tiros vêm de cima porque o morro é lá pra cima. Geralmente as favelas aqui, elas não têm... o policial de São Paulo, ele consegue chegar. A gente tem que também enaltecer o pessoal do GER, né? O pessoal do GER, o doutor Alexandre, o Fábio Bop, que é o chefe do GER, são policiais treinadíssimos hoje. Se você levar uma com o GER hoje aqui em São Paulo, você tá fudido. O GAT da Polícia Militar. Os caras estão realmente treinados, entendeu? E você perguntou qual que é a adrenalina. A adrenalina é matar ou morrer. Você vai entrar
para você buscar o fundamento, buscar o seu objetivo. Entendeu? Mas você nunca está sozinho, né? Então você entra com 10, com 15, com 20 policiais fortemente armados. Mas ninguém quer tomar primeiro, né? Alguém vai tomar. Mas então, veja bem. Bandido não funciona assim? Bandido, eu sempre brinco assim, ó. Você tem uma arma na sua casa, né? Um CAC, alguma coisa, ou até um polícia mesmo. Entra 20 caras na sua casa para invadir sua casa. Todo bandido e todos eles armados. Basta você dar um tiro pro alto, corre os 20, porque ninguém quer ser o primeiro a tomar, né? É exatamente isso. É exatamente isso, porque eles não estão sabendo o que está vindo do outro lado. Eles não estão sabendo o que está vindo do outro lado. Porque se eles souberem o que está vindo do outro lado, você pode ter certeza que eles vão vir os 20 para cima de você. Se souberem que você está sozinho, vai morrer. Não tem boi, vai morrer. O policial nunca vem com essa atribuição de querer matar ninguém. Evidente. Que fique bem claro isso. Quem tem a atribuição de matar alguma coisa é o cara que não tem nada a perder, que é o ladrão, que é o eu não suporto ladrão. Ladrão bom pra mim é ladrão preso. Eu não vou dizer o resto, o que eu penso. Entendeu? Mas eu acho bacana a gente estar num canal diferenciado, que você tá abrindo esse leque. Talvez essa conversa, como você que é um empresário, é um cara batalhador também, esse menino da produção, simpatia, o Rafael que está aqui, a gente tem a consciência de que tem que usar como podcast para ajudar a sociedade, cara. Porque se você não tem esse desejo, para que você tá? Então é uma coisa pessoal. Bom, se for no meu caso, na coisa pessoal, eu não ganhei nada até hoje com isso. Mas eu agradeço, porque eu ganhei uma projeção na Polícia Civil de São Paulo, com os trabalhos que a gente fez no podcast, ganhei uma valorização. Eu tive a oportunidade de virar classe especial como investigador de polícia, então eu sou do alto, estou num cargo como investigador, eu tenho a classe especial, que é muito difícil de atingir hoje. A gente está tentando mudar as leis para poder favorecer a todos os policiais. Então a gente tá aqui para isso, para levar a conscientização para a sociedade. Ô Tobia, e esses podcasts que você faz hoje, que é uma contribuição para esses caras que estão muitas vezes sem voz, né? E você abre ali os microfones para os caras poderem falar, expor os problemas deles. Como policial que você chega a fazer algum trabalho investigativo, mesmo que em off, sem que um entrevistado saiba? Você chega a fazer alguma coisa? Para que o entrevistado chega lá para você e você já sabe alguma coisa do cara, da realidade? Na verdade, a gente vai sempre convidar pessoas que tenham o que dizer. Evidente. Né? Sim. Então a gente acompanha de que forma você faz para trazer o entrevistado. Acompanhar a vida dele na rede social. Não, tudo bem, mas aí você só ouve a verdade do cara, né? Eu digo assim, quando você vai entrevistar um cara qualquer lá que tá com algum problema na justiça e ele se alega inocente, eu sou inocente, eu nunca fiz nada, e vai lá na internet e mostra a cara dele nas redes dele, chora, o cara. Aí você chama esse cara, chama esse cara aí porque esse cara tem o que falar aqui. Mas você, como policial, tem acesso a coisas que eu, afegão médio, que não tenho. Né? Você chega lá na delegacia, lá, você consegue puxar a capivara de quem você quiser. Concorda? Sim. Você consegue ter estudos, consegue eventualmente até entender os autos daquele. Você faz esse trabalho investigativo também ou não? Não. Como o Feltrin faz, por exemplo? Por exemplo, a gente, na época do Diário de Polícia, eu tô trazendo, a maioria das pessoas são deputados, ministros, delegados, juízes, promotores, investigadores, escrivães de polícia. Eu vou fazer investigação social para trazer essas pessoas. Não, mas agora no Podman, né? No Podman, na área, a gente também não faz, porque a maioria... Trouxemos já procurador de justiça, diversos advogados, alguns artistas. A gente já está no 21º programa. Então, até hoje não precisamos fazer esse tipo de levantamento para trazer as pessoas que a gente quer entrevistar no programa. Mas eu acho sensacional. Eu acho que a gente sempre fala, né? Esses programas sensacionalistas que tem aí nas emissoras de televisão, que geralmente eles começam entre 4 e 5 horas da tarde, mostrando
a realidade muito triste da sociedade, que são pessoas que estão morrendo, atropeladas, o trabalho da Polícia Civil, Militar, Guarda, Polícia Federal. Geralmente, esses são jornalistas, né? Jornalistas que eles não têm a experiência de rua. Aí você imagina, eu sempre penso, né? Eu sentado num programa desse para entrevistar, para ser o apresentador do programa. Eu, Tobia. Eu arregaço, cara. Por que eu arregaço? Porque eu sei apresentar, porque a gente tem feeling sobre essas situações. A gente tem facilidade de apresentar e ainda tem a facilidade da experiência da rua. Então a gente sabe apresentar e a gente sabe falar o que efetivamente é real e o que está acontecendo. Então, eu não acho muito bacana os jornalistas, esses apresentadores, geralmente em programas de rede aberta, eles já absolvem, eles já condenam, eles já... Não é assim que funciona. Ali é pela audiência, né? Mas tem alguns jornalistas que fazem um trabalho, às vezes, bem feito, um trabalho investigativo, né? O cara vai atrás, investiga e fala a verdade. Esse é o jornalista. Né? Tipo o Roberto Cabrini, o Feltrin. São caras sérios, né? Eles fuçam. Então, se eu fosse um apresentador, eu poderia ser um apresentador. Caralho. Não, mas é que, na verdade, a gente se sente um pouco desvalorizado, porque a gente está fazendo um trabalho bacana e a mídia, ela só mostra desgraça e só dá ibope em desgraça. Você está fazendo um trabalho aqui no teu podcast. Como que chama o seu podcast? Cellos Garage. Cellos Garage. Isso. É bonito o logo ali, mostra o logo ali, ó. Tá. Muito logo, bacana. Então, é divulgar trabalhos em relação a carros antigos e tudo mais. Mas eu acho que essa conversa é muito importante, porque você, como apresentador e como você também empresário, olhar um pouco... Eu sempre costumo falar isso para o Alexandre, né? Correr, eu brinco com ele. O empresário que tem uma vida social muito tranquila, que ganha muito dinheiro, ele não olha para baixo. Poucos empresários falam assim, não, eu vou estender a mão para quem está precisando, para quem está necessitando. Então, assim, a gente tem que conscientizar o homem de sucesso que ele também precisa fazer alguma coisa para quem não tem a oportunidade de ter sucesso. E um podcast deveria ser criado para isso. Devia ter uma cláusula documental. Vamos fazer um podcast para a sociedade entender a necessidade e votar certo também. Porque o que votam errado, ou você imagina, chega um político lá na favela, chega para você e fala assim, quantos votos você consegue para mim? Você consegue 2.000 votos? É o seguinte, eu vou te dar X para você conseguir esses 2.000 votos. Eu vou te dar a cesta básica para você comer, porque eles não têm. Eu vou tentar fazer a pavimentação da rua aqui da favela, pelo menos uma rua pavimentada, se você conseguir. Então, assim, o povo brasileiro, a maioria daqueles que votam são aquelas pessoas da comunidade, e são elas que acabam colocando no poder essas pessoas que não fazem nada por elas mesmas. Você está entendendo o círculo vicioso que é isso? Aliás, os caras querem fazer questão de mantê-las lá para poder se eleger de novo e manter o sistema funcionando. Sabe por quê? Porque eles não sabem o que é viver ali. Uma vez, cara, eu entrei numa ocorrência que eu fiquei assim em choque, cara. A gente entra na favela. E, geralmente a gente entra para buscar traficante, biqueira e tudo mais. Cara, eu entrei num barraco. Eu fui no fundo do barraco assim. Aí tinha uma escada, você já descia um pouquinho mais. Quando eu olhei para baixo assim, um córrego de água, numa altura, você não tem noção, cara. Você não tem ideia. E quando eu olho para minha esquerda assim, tinha uma criança dormindo ali, cara. Aí você fala, você se conscientiza, né? Você fala, porra, você imagina uma chuva torrencial aqui e
o apoio do barraco é nas madeiras que estão quase apoiando lá embaixo naquele córrego, cara. Uhum. Qual a probabilidade disso aí em algum momento cair? É muito grande, velho. Uhum. Você acha que vai algum bombeiro ali verificar a altura daquilo ali ou a estrutura para tentar? Primeiro que o bombeiro vai tirar, como vai tirar ali dessas... Não tem força política para fazer nada, então... O problema está mais embaixo, né? Eu acho que o problema está... por exemplo, quando teve agora um assentamento aí, eu passei no Rodoanel esses dias, eu vi lá. Era uma montanha que não tinha nada e de repente eu passei lá, tinha 500 barracos. Passei e falei, caralho, tomaram o barraco, o morro ali, né? Na beira do Rodoanel. Não tinha nada. Esse é o problema, Tobias, eu acho. Que a parada é o seguinte, do mesmo jeito que eu vi, as autoridades também viram, muito provavelmente, uma polícia, alguém passou ali e viu que tem ali 20 barracos, que os caras estão ali montando um negócio. O que tem que fazer? Ir lá, tirar essas pessoas dali, não deixar fazer o negócio, porque daqui a pouco tem uma favela gigantesca ali, porque vai chegando, vai fazendo... Tirar e não deixar a coisa fazer. Essa é a parada, planejamento social. E o país tem dinheiro para isso. O problema é que os caras fazem vista grossa e daqui a pouco tá tomado mais um morro aqui na beira do Rodoanel. Então, aí não tira mais. E aí vai reclamar, vai cair o barraco se chover. Lógico que vai cair, ali não tem estrutura nenhuma. Você já percebeu que... Mas o problema tá antes, não tá depois. Mas é exatamente isso. E aí a gente fala, Isso mexe, você já percebe que isso me incomoda, né? Incomoda todo mundo. Ninguém. Isso é uma coisa eu acho que o cara incomoda. que vê uma criança dormindo na beira de um esgoto e se sente feliz por isso, não cara, é, né? Eu tava vendo ontem. Não é normal. Eu tava vendo um programa na Record ontem, aquele cantor Aruan. Não sei se esse não menino. Conheço. É um menino aí, é um menino de 17, 18 anos. Que ele tá fazendo umas músicas que é trash, sei lá o nome da música. Não sei. É o quê? É o trap, Oruan. É o trap, é Oruan. Você tem uma foto dele pra colocar aí, do Oruan? Não tem, se achar, você colocar pra galera saber. Uhum. Hoje ele é o ídolo das favelas no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, cara. Uhum. E aí o entrevistador, o Roberto Cabrini, foi com ele ali. Cara, você não tem noção da idolatria. Sabe por quê? Porque esse menino cantando esse trap, né? Uhum. Ele fala das injustiças sociais. E em defesa daquelas crianças que estão ali, que a única forma de incentivo que elas têm ali é o crime, velho. O cara, antigamente, a gente falava muito no Diário de Polícia. Antigamente as crianças, qual que era o super-herói delas? O Batman, o Robin, o Super-Homem, o Thor. Hoje o super-herói dessas crianças é o traficante do morro, é o outro. Cara, eu vi ontem, o cara, ele tem, esse Aruan, ele tem a tatuagem de um traficante assassino no corpo, cara. Caralho. Então assim... É um absurdo, cara, isso. Mas o Tobias é idealista. Cara, se eu não fosse idealista, eu não fazia nem podcast, cara. Uhum. Entendeu? Porque o sentimento que eu tenho é um sentimento de que eu sou um homem privilegiado, estou na frente de outro homem privilegiado, quero saber quando que vai vir um favelado entrar aqui para ser entrevistado, para contar a história dele lá na favela, como é que ele vive, de que forma que ele sobrevive, entendeu? Uhum. Aí também eu tô vendo outra matéria de que um repórter ele vai acompanhar a vida daquela mulher para não sofrer assédio sexual, ou risco de assalto, de ser estuprada, ou risco de ser furtada no seu celular para fazer aquelas transferências bancárias. Cara, a menina sai da favela, acho que 4, 5 horas da manhã, para atravessar a favela inteira para chegar no ponto de ônibus, e o repórter fez esse trajeto com ela. Entendeu? Essa é a vida das mulheres da comunidade do Brasil, cara. É a vida dos meninos de pobreza. Então, assim, eu não tô aqui fazendo alusão a nada, eu não quero ser mártir de ninguém.
Qual que você acha que é a saída pra isso aí, cara? Cara, tem saída? Honestamente, não tem saída. E aí? E aí que nós vamos... Eu vou continuar com o meu idealismo, eu vou continuar com os meus desejos, e essas crianças vão continuar morrendo de fome, sem oportunidade de ter um estudo. Por isso que eles idolatram o Neymar, jogadores aí que saem da comunidade e viram... E o Neymar ajuda, ele tem essa consciência, né? Então, eu acredito que não vai mudar nada, vai estar piorando. A gente achou que a pandemia ia mudar a emoção das pessoas, o sentimento das pessoas, né? A união das pessoas. E a gente vê que, infelizmente, as pessoas pioraram. E essa sociedade completamente corrompida, infelizmente corrompida, e essas crianças, essas mulheres que não querem mais, essas mulheres, eu estou dizendo assim, essas jovens que agora só querem ser influencers e não querem saber trabalhar, cara. Não então, querem. Tobias, quem é que quer trabalhar, irmão? Isso que eu queria te falar. A prostituição, ela mudou de figura de um tempo para cá. Antigamente, a prostituta era mulheres que ficavam na rua, ou muitas vezes em casas, em puteiro, por aí, casa de show. Essa era a prostituição que existia, né? Hoje em dia, a prostituição ela mudou, porque a prostituição está agora no nosso celular, através dessas garotas novas, às vezes, jovens, e até mais velhas também, que estão se prostituindo no Instagram. Não que elas estão fazendo sexo, mas não é essa parada. Porque quando a mulher faz um vídeo mostrando a bunda, rebolando e lá e agachando e mostrando tudo que tem que mostrar, isso daí é uma prostituição, certo? Porque ela ganha dinheiro vendendo o corpo dela. Não está transando de fato. Não é prostituição, né? Você não acha que isso é? A prostituição é... A prostituição é a via do fato, não é mais crime hoje, né? Não, nunca foi. Mas você acha que a prostituição é só a via de fato? É a relação sexual? Não, a prostituição é a partir do momento que você está pagando para transar com a mulher. E a mulher está aceitando. Então, essa é a prostituição. Se a menina está lá... Não, ela está mostrando... Não tem o tal de OnlyFans? Isso não é prostituição? Cara, pra mim é. Veja bem, ela dançar para você... Você está pagando para ver ela nua. Então. Mas se a nossa legislação autoriza... Não estou dizendo que é ilegal. Então. Eu estou dizendo, mas que estão conduzindo as meninas jovens para esse mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem muita mulher que faz isso e não é puta. Entendeu? Ela mostra o corpo, ali ela já está ganhando dinheiro. Sim. É uma forma de evitar que ela seja prostituta. Não, então, você não entendeu. Eu acho que, na minha opinião, a partir do momento que ela vende o corpo dela aqui no celular, ela não está dando para ninguém, não está transando com ninguém. Mas a partir do momento que um sujeito no OnlyFans paga para a garota, para ela fazer um vídeo pornô, para ela ficar nua mostrando as partes dela e tal, tudo mais, isso para mim já é prostituição. Não, a prostituição não só é a via do fato da transar, da relação homem-mulher ali em persona, né? Então, mas aí eu vou entrar numa questão com você, que hoje nós temos os celulares, a tecnologia, a evolução e... É uma nova modalidade de prostituição, na minha opinião. É uma nova... Não, entre aspas, seria... Mas é uma oportunidade para essa bela mulher ganhar um dinheiro limpo. Não, porque é o seguinte, existe uma diferença muito grande entre você transar com uma mulher fisicamente e você ver essa mulher na internet. Existe uma diferença. Aquela mulher que está ali na internet, ela não está transando com você. Uhum. Ela não está... Então é uma oportunidade para aquela mulher ganhar dinheiro limpo, sem ter que se sujar. Mas de alguma maneira e sujar a moral dela, né? A moral tá suja, tá todo mundo olhando a cara dela lá. Mas essa... Pra não se sujar o corpo Marcelo, dela. Mas essa geração não tá preocupada com isso não, cara. Então. Essa geração, aí a gente volta nas injustiças pessoais e injustiças sociais, entendeu? Eu tava falando no programa passado, eu falei em letras garrafais, é muito melhor você pagar uma puta hoje do que você tentar se relacionar e se apaixonar por uma mulher que você não conhece ela direito
e você não confia nela, aí eu tenho esse corte de quase 4 milhões de visualizações, porque a gente está orientando aos homens para tomar cuidado com as mulheres que eles colocam na sua casa, porque essa mulher, vamos supor que você está namorando, Cello, com uma gata, uma mulher lindíssima, e depois de 3 meses você está apaixonado, porque o homem é imbecil. Eu já fui esse imbecil um dia. Então eu sei o que eu estou falando, porque eu tenho propriedade para isso. Ele coloca a mulher dentro de casa e aquela mulher, ela já está vendo qual que é a sua situação financeira. Ali ela já está sabendo quem é o Cello. Opa, o Cello mora onde? Num condomínio fechado? A casa do Cello é grande? Quantos carros tem na garagem? E aquela mulher não ama o Cello. Ela não gosta do Cello. Ela gosta de transar com o Cello. Opa, eu vou arrumar um jeito de arrancar uma grana desse cara aqui. Ela cria uma situação, entendeu? Ela vai numa delegacia de polícia, diz que você a agrediu. Vamos dar um exemplo. Você mora sozinho? Filhão, medida protetiva, afasta-te da tua casa. Esta mulher estará dormindo na sua cama e você estará fora da sua casa porque ela pediu a medida protetiva e aí você não pode chegar perto dela. Enquanto a justiça não finalizar esse processo, você não volta para sua casa, seja ela com escritura ou não. Você sabia disso? Não sabia. Então você toma cuidado com as mulheres que você põe dentro da tua casa. Principalmente que você é um cara solteiro, boa pinta, gosta de dar uma malhadinha, fica boa pinta, bonitão. É aquela coisa. Hoje o garanhão tem que ficar esperto. Eu já fui esse cara. Hoje eu tô bem ligeiro. Hoje eu tô casado, eu tô tranquilo. Mas eu já fui um cara de pegação. E eu sei o que é isso. Mas naquela época não tinha isso, cara. Hoje, a mulher entra na tua casa, ela coloca um Boa Noite Cinderela. Pô, eu tenho casos porque eu sempre falo, né? Ninguém liga pro Tobias pra convidar pra ir pra um churrasco, pra andar de barco, pra ir pra uma festa. Só me ligam pra pedir favor, né? E é isso que acontece com a sociedade, meu querido. A gente tem... Se eu fosse cobrar pelo que eu faço por todo mundo que me liga pedindo favor, eu tava rico. Mas eu faço porque eu gosto das pessoas. Hoje mesmo ligou um cara artista de televisão. Pô, Tobias, aquela situação ali, assim, eu falei, irmão, o que você já me pediu, eu já direcionei. Sabe o que eu sinto muito? Que você só tá me ligando pra pedir favor pra mim. Hoje eu tô assim, irmão. Eu tô devolvendo com a mesma moeda. O cara não fala comigo 1 ano. Aí ele lembra, pô, aquele cara lá é polícia pra caralho. Aquele cara conhece a lei, ele conhece o caminho, ele conhece a saída. Agora, em 2020 eu fui candidato a vereador, ninguém votou em mim. Eu tive 740 votos. Por que essas pessoas todas que eu fiz favor a vida inteira, nesses 35 anos de carreira, não votaram em mim? Entendeu? Então, infelizmente, a sociedade está dessa forma. Você vale quanto você pesa. É, isso aí, cara. E como dizia meu avô, aprenda a viver bem sem as pessoas que vivem bem sem você, papai. E o poder de ir embora, né? E eu tô num momento de maturidade que realmente eu tô repensando as atitudes que eu tenho na minha vida. Eu não consigo ser egoísta, eu consigo estender o próximo, tentar ajudar o próximo, mas a hora que eu preciso do próximo, eu não tenho, cara. Então, uma coisa que eu tô refletindo muito, eu fui dono, há uns anos atrás, em 2007, eu fui sócio e dono do maior bar de palmeirense de São Paulo, que era o Bar do Elias, ali no Pacaembu, na Pompeia. E naquela época que a gente convivia com o cantor Fábio Júnior, César e Paulinho, Isadora Ribeiro, Luiz Amel, todo mundo frequentava o Bar do Elias. O Bar do Elias foi frequentado por Fausto Silva, por Ana Maria Braga, por Regina Duarte, Lima Duarte, entendeu? Quando a gente vivia com esse tipo de gente, o nosso telefone não parava. Aí eu faço uma alusão com o Alexandre Correia, né? Ele falou que tinha 1000 amigos. E agora, com a situação que ele se encontra, ninguém procura e ninguém liga para ele para saber se ele está vivo. Então assim eu estou fazendo essa reflexão de vida aí. Isso é para você que está assistindo o Cellos Garage, entendeu? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de a gente falar um pouquinho do que essa sociedade sofrida. Essa é a realidade que eu estou levando para tua casa. Eu não estou contando história aqui bonitinha para agradar você. Eu estou falando o que acontece. Você que é classe média alta, olha um pouquinho para quem está para baixo. E você que está embaixo tem que ter consciência em quem vai votar e não vender o seu voto.
É isso aí, cara. E principalmente entender, né? Você que já foi candidato, entender qual que é a importância do vereador e do deputado para não votar apenas num presidente X de direita ou de esquerda ou de centro, não importa, mas se contradizer na linha de pensamento no vereador e no deputado no Senado. Pô. Então, agora eu vou deixar um conselho para você. Se você vota na esquerda, na direita, no centro, segue a mesma linha pra porra toda, caralho. Senão os caras não conseguem fazer nada também, não é isso? E outra bota coisa. o presidente de esquerda, aí bota os caras de direita lá, aí a coisa não vai pra frente. Bota os caras de direita e enche a câmera de esquerdista, não vai fazer porra nenhuma. E você que tem uma grande amplitude, que muita gente te assiste, eu acho que é muito bacana. Você vê como você apresentando de outra maneira, tendo um sentimento social da sociedade, é trazer uma realidade maior ainda pro teu podcast, cara. Eu acho extremamente importante. E se eu tivesse que conscientizar alguém, vocês que têm podcast, se preocupem um pouco, não só com vocês só pensam nisso aqui, não. Se preocupem com a pessoa que precisa de ajuda, cara. Que graça tem na vida a gente passar e não fazer nada por ninguém. Pois é. É isso aí. E você sabe que a gente falava de carros aqui, a gente começou a abrir o leque exatamente pensando nisso, porque o cara que gosta de carro antigo, o cara que gosta de carro, gosta de acelerar, motor, turbo e tal, esse cara tem os problemas da vida dele. O cara que tem carro, ele tem problema de saúde, ele tem problema de relacionamento, ele tem problema psicológico, ele tem problema... Então a gente começou a diversificar, já tem algum tempo que a gente está diversificando os assuntos. Cara. Você tá de parabéns. Assim, acho que, né, Rafa, os assuntos que a gente menos tem feito ultimamente aqui, Tobia, é falar sobre carro. Nos últimos, acho que, sei lá, os últimos 20 podcasts que a gente fez aqui, é tudo assuntos aleatórios. Você sabe que eu tenho aquele... Sabe quando você dá aquela parada assim, e você faz um recaldo da sua vida, e você pensa e fala, cacete, meu, já passou todos esses anos, já passou tudo isso na minha vida, e você ainda tá com aquele mesmo sentimento de compaixão pelo próximo, cara. E eu já tive na merda mesmo, fudido, sem dinheiro pra nada. E mesmo assim eu tinha sentimento pelo próximo. Por que eu tenho esse sentimento pelo próximo, eu não sei te explicar, cara. Mas é uma coisa minha. E que me dá prazer de fazer o podcast é poder, pelo menos, tentar levar uma verdade para aquela pessoa na sua casa, entendeu? Aquela pessoa que assiste e fala, pô, eu tô seguindo esse cara aí, porque ele tá falando uma real, ele tá falando... Então você pode ver que aqueles caras que se destacam, aqueles que falam a real, entendeu? O Ratinho, por exemplo, ele não se destacou porque ele batia com um taco de beisebol, sei lá, um cacetete. Cacetete, né? Mas ele veio do Alborguete, eu me lembro. Ele copiou o Alborguete. Ele copiou o Alborguete e o Ratinho é um cara que ajuda todo mundo. Você pode, um cara simples, né? A simplicidade, gosta da simplicidade. Mas a indignação dele levou ele até onde ele está. O Datena também, a indignação do cara de chegar e... Mas o Datena é um pouco diferente. Ele é um pouco diferente. Depois da cadeirada... Depois da cadeirada eu fiquei com medo dele. Eu fiquei com medo do Datena, porque se ele vier me dar uma cadeirada, eu vou ter que dar um tiro nele. Então, aí vai ficar ruim pra ele, vai ficar ruim pra mim. Ele vai ficar sem joelho e eu vou ficar sem a minha, talvez, coluna cervical. Vamos fazer aqui agora um trabalho social pros caras que são CACs. Porque a lei mudou tudo aqui e tem um monte de amigos aí que estão completamente perdidos com essa história do CAC, cara. Antigamente, no antigo governo, o CAC conseguia sair com a sua arma para ir pro stand, conseguia andar com ela municiada, proteção de acervo. Se o cara levava 3, 4 armas no porta-mala, uma ele podia levar municiada com ele, proteção de acervo, aquela coisa toda. Como é que tá hoje, cara, do ponto de vista do policial, do ponto de vista legal? O policial não tá preocupado, porque o policial não precisa disso. Ele já tem atribuição de andar armado. Mas você para com a viatura numa blitz e o cara pega o CAC armado lá. Como é que tá? Como é que tá isso hoje? Irmão, eu encontrei um amigo meu semana passada. Ele tava com uma arma dentro do carro. A PM pegou ele com a arma dentro do carro. Ele é CAC. Foi preso. Vai preso. Foi preso. Ele foi preso e ele falou, Tobia, que situação, cara, eu nunca tinha passado por isso. Saiu na audiência de custódia, mas
veja bem, ele não estava voltando do stand, a arma estava municiada, estava dentro do carro dele. Ele foi preso, cara, tudo bem. Ele passou por um puta de um constrangimento. É um cara, é empresário. Fica fichado e aí fudeu, né? Perde réu primário, não? Não, ele fica fichado, mas ele pode ser absolvido, que ele vai provar que ele é CAC, que não sei o quê. Vai ter uma briga judicial, mas é só um inquérito, é só um processo de enxugar gelo, cara. Entendeu? Eu falei, caramba, Turcão, amigo meu, grande beijo pra você, querido. Porra, que esculacho, irmão, que esculacho, velho. Então, assim, o empresário tá a ponto de ser esculachado. Se eles pegarem uns polícia aí sangue ruim, que no caso foi, porque tem um polícia flexível, tem um polícia que fala, não, você tem CAC? Daqui, deixa eu ver. Tá. Guia de tráfico, ok. Tudo certinho, mas ele foi conduzido à delegacia e o delegado de polícia, ele não pode falar não. Você tava com a arma? Tava. Tava vindo de algum stand? Não. Que hora que era? À noite. À noite não tem stand aberto. Depois das 10 da noite. Entendeu? Tava municiada. Vai fazer o quê? Vai cumprir a lei. O polícia, ele cumpre a lei. Quem solta é juiz, não é polícia. Ah, porque os policiais... Teve uma fala do ministro da Justiça, que é o policial que prende errado. Pelo amor de Deus, o que o policial mais faz é prender, entendeu? O ministro da Justiça, que a gente respeita demais, para mim, se eu fosse ministro da Justiça, a minha preocupação, eu ia pentelhar o Lula, falar, o presidente da República, vamos mudar essas leis, vamos fortalecer aqui o Código Penal, a vara de execuções penais, porque os caras saem na saidinha, porque tem muitas vantagens para o preso. Eu acho que o câncer está aí, ó. O câncer da sociedade está aí dentro do processo penal, em mudar um pouco a legislação de 1988, que nunca mais foi mudada. Entendeu? Se você mudar, dizem muitos caras que eu tive a honra de entrevistar, o Ricardo Salles também, que foi ministro do Bolsonaro, ele falou assim que o Código Penal ele está bem colocado. As leis estão bem encaixadas. O erro está na execução penal. Então, se não é o Código Penal, então tem que mudar a execução penal, entendeu? Mas o crime tem que ser aumentado no Código Penal, entendeu? Para que não ocorra o crime, porque o cara sabe hoje que ele comete 20 vezes o furto e 20 vezes ele vai embora, então eu vou continuar furtando. Não é possível, cara. Eu vi uma entrevista esses dias, uma capitã da PM naquela moça no programa da Rede Globo, Patrícia Poeta. Ela falando que ela levou a ficha criminal do cara. O cara tem 20 furtos e tá solto. Vou repetir, o cara tem 20 furtos e ele está solto. Então como é que pode, velho? Um cara que pratica crime tá solto. Então, se é o policial civil, vou praticar um furto. Vamos dizer que eu sou policial civil e sou criminoso. Não sou polícia. Porque quando o cara é polícia criminoso, ele não é mais polícia. Eu vou entrar no banco, eu vou esperar o carro forte sair, eu vou esperar algum momento que eu vou lá com a furadeira e eu vou pegar todos os malotes, todos os dinheiros que estão ali. Ali é furto mediante destreza, aí tem alguns atenuantes. Eu também vou preso, cara, entendeu? Mas então, mas o furto de um chocolate no shopping tem diferença? Eu já presenciei delegado de polícia prendendo por furto de carne dentro do mercado, cara. O cara furtou essa quantidade de carne, aí leva lá pra delegacia. O cara vai preso por furto de carne, cara. Aí ele vai chegar lá na cara do juiz, na hora de audiência de custódia, e vai falar assim: é para minha subsistência, eu preciso comer, eu não tenho condições de comer. Aí o juiz vai chegar e vai soltar o cara. Ok, são casos e casos. O caso dos 20 furtos, eu não sei quais foram os casos, mas o cara tá solto com 20 furtos, cara. Tá cheio de gente assim, né? Então, assim, cara... E tal de galinha lá também, que tá preso. Então não dá pra entender muito bem, né?
Não é que não dá para entender. Uma interpretação da justiça, cara. O ministro da Justiça tem que cobrar o nosso presidente da República para ter uma mudança em cima disso urgente. Eu acho que... Ou criar critério, meu. Eu posso ser sincero, se o Lula conseguir fazer isso, é capaz de ele ser reeleito, cara. Olha o que eu tô falando para vocês. Presta atenção no que eu tô falando para vocês. Tomara que não faça. Não é isso. É o seguinte, o presidente da República, se ele chegar e falar assim, gente, eu vou me preocupar a partir de agora em mudar essa situação do país, que está todo mundo morrendo. Eu, como cidadão brasileiro e presidente da República, vamos agora buscar soluções para mudar as leis no país. Eu vou falar uma coisa para você, é capaz de ele ganhar a eleição de novo. Entendeu? É tudo que o brasileiro espera. Segurança, né, cara? É segurança pública hoje. Educação, acho que até eu te perguntei mais cedo, né? Onde que a gente vê a saída? E a saída tá aí, cara. A saída tá na segurança pública e tá na educação. Mas, amigo, eu já escuto isso mas não vai há 50 anos. Quando eu comecei a crescer na vida, Se você pegar os países, tem muitos países, a China, países do Oriente Médio, você vê vários países aí, cara, que eram piores do que o Brasil há anos atrás, muito pior do que o Brasil, e hoje superaram em muito. Por quê? Porque reverteram muita verba para educação e muita verba para segurança. Isso, cara, estimula as pessoas a... E a saúde, cara. Atrás. Saúde, e os hospitais também. Que são os 3 pilares do governo. O governo ele tem que intervir na vida das pessoas, tem que ter educação, saúde e segurança e prover distribuição de renda enquanto esses outros 3 pilares não são construídos. Depois que esses 3 pilares são construídos, saúde, segurança e educação, eu acho que depois desses 3 pilares feitos, cara, não vai precisar mais de distribuição de renda, não vai precisar de mais porra nenhuma, porque as pessoas entendem, cara. Então, mas aí é que tá. Que tem oportunidades. Esse país é fácil pra caramba pra ganhar dinheiro, cara. Na verdade, assim, foi o que eu tô falando. Se o presidente da República se preocupar com isso, ele não sai mais do governo, cara. Ele não sai mais do governo. O problema é que quando você fala em investir em educação, segurança, principalmente em educação, você precisa de pelo menos 35, 40 anos. Porque você precisa mudar uma geração. Marcelo, já se passaram 35. Mas não foi feito. Vai ter que começar agora. Então. E para mudar, vai mais 30 anos, porque você não vai mudar a geração. Você concorda que a criança de hoje, de 6 anos de idade, ela vai demorar 30 anos para poder chegar à vida adulta, ter o filho dela. Na verdade, a gente educar o filho dela. A gente está fazendo um programa social hoje, cara, porque é uma realidade. Lógico que é. Então eu convido a você a assistir o Podman na área, porque a gente fala, eu e Alexandre Correia, exatamente orientando vocês. E aqui incentivando esse meu querido Cello, que eu estou conhecendo hoje, mas eu espero ter a amizade dele para sempre, porque quanto mais amigo, melhor na vida. Que tenha a consciência de levar para casa das pessoas uma realidade daquilo que o Brasil precisa. Porque para mim, Tomia, senão eu não faria podcast nenhum, eu não estaria aqui e não falaria nada diferente do que eu estou falando para você. Em qualquer podcast que eu vou falar isso. Entendeu? Que a gente tem que se preocupar com as nossas crianças da sociedade. É isso aí, concordo plenamente. Manão, obrigado pela presença, meu velho. Prazerzão te conhecer. Porra, legal pro caralho. Deus abençoe. Gente, essa câmera é sua aí, manda um recado, fala aí de novo das redes sociais todas aí pra todo mundo. As nossas redes sociais é o seguinte, para quem quer me acompanhar no Instagram, no TikTok, no Facebook, é Tobia, tobia.neto. Tobia.neto. E também vou fazer aí, logicamente, a propaganda pro Alexandre Correia no Instagram, também em outras as redes sociais, TikTok. E você que quer assistir um programa que leva conteúdo real para a vida de vocês, é o Podman. Man de homem, 2 homens. Podman na área, no YouTube. Toda quinta-feira às 21 horas a gente espera você no ao vivo, porque o ao vivo não tem erro. O que você está sendo ali, você está falando. Então, como a gente quer levar a realidade, você tem que fazer o ao vivo. Porque ali você não tem como escorregar, você não tem como... Parecendo aqueles... Acontece, mas já foi. Né? Já assistiram. E obrigado pelo convite, viu? Show de bola, meu. Obrigado, tamo junto. Valeu, gente. Valeu. Pessoal, então estamos ficando por aqui com mais esse podcast. Curte, comenta e compartilha. Inscreve-se no canal aqui do Cellos Garage.
o canal do TPcast, e quero agradecer aqui em particular a Qualijet e a empresa Pablo Bernard. Acesse o site pablobernard.com.br, Instagram Pablo Bernard Oficial e qualijet.com.br. Obrigado pela parceria. Tobias, já ganhou esse copo aí? Ganhei um copo. Obrigado pelo presente. Obrigado. Valeu mesmo. E pessoal, estamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Toda terça-feira às 19 horas estamos aqui com vocês. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.